Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto. Faça a sua inscrição, inscreva-se no canal, é de graça. Você não paga absolutamente nada para ser mais um youtuber espectador do canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, você fica sabendo através das notificações aqui do YouTube. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Você sabe, eu quero falar da contusão do Diego Palacios. O Corinthians anunciou que o Diego Palacios sofreu uma contusão no jogo de ontem, no músculo posterior da coxa direita. Uma contusão que vai tirar o Diego Palacios do jogo contra o São Paulo na terça-feira. Ele não vai jogar contra o São Paulo na terça-feira, mas não se sabe ainda o tempo de tratamento, quanto tempo ele vai ficar de fora do Corinthians, mas pelo menos não é uma contusão no joelho, né? Porque se imaginava que pudesse ser uma contusão no joelho, e aí a contusão no joelho costuma ser mais grave, com um tempo maior de recuperação. Portanto, a contusão no Diego Palacios foi no músculo posterior da coxa direita, e ele vai ficar um tempo indeterminado longe do Corinthians. Com certeza vai ficar de fora do jogo contra o São Paulo, o que é uma pena, porque ele estava fazendo apenas a estreia dele com a camisa do Corinthians. E você vê que situação está o Corinthians, né? Dos 6 jogadores que contratou o Corinthians, 3 deles o Corinthians não pode utilizar neste momento. O Gustavo Henrique está sem condições físicas de jogar. Está ainda se recuperando fisicamente, se condicionando melhor fisicamente. O Gustavo Henrique, zagueiro que veio lá do Valladolid da Espanha. O Diego Palacios, machucado, portanto, também não pode jogar contra o São Paulo. E o Rodrigo Garro, sem inscrição, também não vai jogar contra o São Paulo, a não ser que o Corinthians consiga, de hoje para amanhã, essa inscrição, ou até segunda-feira, né? Ele tem que conseguir até, no máximo, essa segunda-feira, a inscrição, regularizar a inscrição do Rodrigo Garro, mas acontece que o problema é que o time lá do Talleres, da Argentina, está segurando a inscrição, enquanto o Corinthians não pagar o que ele, time argentino, acha que deve. Porque pelo contrato, o Corinthians já pagou aquilo que deve. Mas o time da Argentina está dizendo que o Corinthians tem que pagar um pouco a mais para pagar os impostos. Ou seja, o time argentino está dizendo que o que foi pago pelo Corinthians teria que ser pago líquido. O Corinthians pagou bruto. A briga é por essa questão de impostos. E enquanto isso, o Diego Palacios não tem a sua documentação. O Rodrigo Garro, perdão. O Rodrigo Garro não tem a sua documentação regularizada e o Corinthians já entrou na FIFA para tentar resolver essa situação. Os outros dos 6 titulares, 3, portanto, não podem jogar. Dos 6 jogadores contratados, né? 3, portanto, não podem jogar. Os outros são o Félix Torres, que também é titular, o Hugo, que é titular, e o Ranieri, que é titular. São 3 jogadores titulares, o Félix Torres, o Hugo e o Ranieri. Esses 3 estão jogando e vão jogar contra o São Paulo. Os outros 3 fora, portanto, Gustavo Henrique machucado, Gustavo Henrique sem condições físicas, o Diego Palacios machucado e o Rodrigo Garro sem inscrição no campeonato. Bom, quero falar também do Mateuzinho, porque o Corinthians espera pela contratação do Mateuzinho, só que o Botafogo entrou na parada. O Botafogo, através do John Textor, o seu presidente, está atravessando o Corinthians, já conversou com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já fez uma proposta ao Flamengo e está entrando na parada, portanto, para a contratação do Mateuzinho. O Flamengo já aceitou negociar o Mateuzinho com o Botafogo, só que o Mateuzinho quer vir para o Corinthians. O Flamengo agora, então, está tentando convencer o Mateuzinho a ir para o Botafogo, porque o Flamengo entende que a proposta do Botafogo é melhor para o Flamengo. O Corinthians, que fez uma proposta de 3 milhões de euros ao Flamengo pela contratação em definitivo do jogador. Primeiro, seria uma proposta pela contratação por empréstimo, não deu certo esta proposta pela contratação do empréstimo, o jogador estava, inclusive, já treinava com a camisa do Corinthians, retornou para treinar com o Flamengo, e agora a proposta do Corinthians é pela contratação em definitivo do Mateuzinho. Mas o Flamengo entende que o Botafogo fez uma proposta maior, uma proposta mais interessante.
Então, é outro time que pode dar um chapéu no Corinthians neste mercado da bola. Bom, agora eu quero falar do Pedro Raul. Pedro Raul é o novo centroavante do Corinthians. Pedro Raul ainda não é oficial, mas o torcedor corintiano pode comemorar. Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais. O Corinthians pagou ao Toluca essa quantia de 24 milhões de reais pela contratação do Pedro Raul, e de forma parcelada. Ainda faltam alguns detalhes para que o negócio seja sacramentado. Lembrando que o Pedro Raul foi vendido pelo Vasco ao Toluca exatamente por 5 milhões de dólares, por 24 milhões de reais, em junho de 2023. E o clube mexicano queria recuperar o investimento do jogador. Está exatamente recuperando o investimento do jogador, porque o Corinthians está pagando exatamente o que o Pedro Raul, o que o Toluca pagou ao Vasco pelo Pedro Raul. A informação de contratação do Pedro Raul foi dada em primeira mão pelo repórter Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Dos 19 jogos disputados desde a chegada do Pedro Raul ao futebol mexicano, o Pedro Raul foi titular em 10. Então ele foi 10 vezes titular em 19 jogos disputados, marcando 4 gols e dando 1 assistência. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 12 de janeiro, quando atuou 61 minutos contra o Querétaro pelo Campeonato Mexicano, antes de sair com um desconforto muscular. O Pedro Raul deve chegar nos próximos dias em São Paulo para fazer exames médicos e para assinar o contrato com o Corinthians. Os números do Pedro Raul nos times pelos quais ele passou. No Toluca, no México, então, 19 jogos, 11 como titular, como eu disse, 4 gols marcados e 1 assistência. No Vasco, em 2023, 25 jogos. Então, no ano passado, ele jogou pelo Vasco e jogou pelo Toluca, jogou pelos dois times. Jogou 25 jogos, 9 gols marcados e 3 assistências. No Goiás, em 2022, foi a principal temporada do Pedro Raul. 50 jogos, 26 gols marcados e 2 assistências. Foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 26 gols marcados. Foi inclusive elogiado pelo Tite, à época técnico da seleção brasileira. O Juárez jogou também no Juárez do México. Fez 7 jogos apenas, 2 gols marcados apenas e 1 assistência. Também jogou no Japão, Kashiwa Reysol do Japão. 11 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogou também no Botafogo em 2020, 39 jogos, 12 gols e 2 assistências no Botafogo. No Atlético Goianiense, ele fez 47 jogos, 12 gols e 2 assistências. E no Vitória de Setúbal de Portugal, ele fez 24 jogos, 4 gols e nenhuma assistência. É um jogador que tem característica de fazer o pivô, um jogador que tem característica de realmente ser o centroavante, aquele centroavante nato, centroavante característico de bom cabeceio, tem boa altura, faz gols de cabeça, né? Sua principal característica é fazer gols de cabeça, porque ele é alto, então é um jogador que o Corinthians não tem nesse momento no elenco, e um jogador que vem para fazer sombra para o Yuri Alberto. Pedro Raul é o novo centroavante do Corinthians. E quero dizer a vocês o seguinte, que o Augusto Melo vai para a Europa nesta semana, no começo da semana, no começo de fevereiro. Vai para a Europa e promete a contratação de pelo menos mais 2 jogadores. Segundo informações, já há 2 jogadores que estão bem encaminhados nas tentativas de contratação do Corinthians. Então o Corinthians está tentando contratar pelo menos, na verdade o Corinthians, como eu disse aqui, está tentando mais 6 reforços, né? Um lateral direito, um zagueiro, um volante, um meia, um ponta, um centroavante. Bom, centroavante agora é o Pedro Raul. Então o Corinthians vai tentar mais 5 reforços pelo menos, além do Pedro Raul. Um lateral direito, um zagueiro, um volante, um meia e um ponta, né? O Corinthians está no mercado da bola, até porque o Corinthians está muito mal das pernas. O Corinthians que venceu o Guarani no primeiro jogo do Campeonato Paulista, mas perdeu 2 jogos seguidos para o Ituano e para o São Bernardo, e fica cada vez mais evidente que o Corinthians precisa de elenco para disputar as competições desta temporada, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Se não quiser passar vergonha
né? Se não quiser passar vergonha, o Corinthians precisa de reforços e é por isso que o Corinthians está em busca deles no mercado da bola. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários.